Olá, este é o Assembleia Convida e eu tenho um imenso prazer em receber a deputada Clélia Gomes, do PHS, e os seus convidados, Cláudia Machado, do Museu do Jaçanã, e Fameli Júnior, do SP em Retalhos, e o assunto Cultura na Periferia. Sejam todos bem-vindos. Deputada, vamos falar da oportunidade desse debate, desse congraçamento aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Dizer que são duas pessoas aqui que têm muito a nos acrescentar, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala, eu digo, né? Eu sempre falo de... A senhora até se ilumina quando fala de cultura. Quando falo de cultura, a gente fala de periferia. Sim. A gente fala do trabalho que a gente faz na periferia, do trabalho que existe e que a dificuldade de que todos têm, mas que mesmo assim a gente rebola muito, a gente briga muito e faz com que a coisa aconteça dentro da nossa periferia. A Cláudia, ela é do Jaçanã, né? Sim. E o Fameli é o cara do samba, né? É o cara que fala tudo sobre o samba. Então, eu falo que são duas pessoas que têm muito a nos acrescentar. Cláudia, bem-vinda. Eu queria que você falasse também sobre esse tema. E estamos numa emissora pública, né? Dentro de uma Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Vamos falar de cultura de periferia e como isso encanta as pessoas, os nossos telespectadores que vão buscar também essa cultura de periferia. Claro. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando de uma coisa, falar que também é visceral, não é? Quando você fala de cultura e educação e quando se fala do bairro onde a gente nasceu, né? Do que a gente vê todos os dias. Tem muitas histórias para contar, né? Exatamente. História e memória. Fora as lendas urbanas. Tá bom. Isso. Fameli Júnior, aliás, tem que falar Júnior do Peruche, né? Aí todo mundo conhece, né? Fica mais fácil. Então, conta pra gente aí desse tema, o que se pretende quando se trata isso dentro de uma casa de leis. A gente tem que pensar em políticas públicas, tem que pensar em orçamento, né? É nessa casa que se votou no primeiro semestre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que se vota no segundo semestre, quando chega aqui 30 de setembro, o orçamento para o Estado. Como essa periferia recebe essa discussão, esse debate nos dias de hoje? Agradecer a vocês, a deputada pelo convite, a você. O que acontece é o seguinte, realmente a periferia ela cobra muito cultura. E a gente procura sempre separar as duas coisas, né? Cultura de entretenimento, nem sempre um show musical, por exemplo, é cultura, né? Às vezes ele só é entretenimento. Eu, como produtor cultural, agitador cultural, membro de escola de samba, de um conjunto de música, acredito que precisa muito mais ainda de cultura. A gente precisa muito. A cultura ela precisa ser muito mais assistida pelo poder público com a participação da comunidade. Não só da periferia, não, né? Do modo geral. A gente diz do modo geral, né? E como se manifesta essa fome de cultura que vem da periferia? E depois a gente vai explicar termo a termo, a cultura e a periferia. Tá, a cultura e a periferia. Por exemplo, nós temos bons e ótimos aparelhos do poder público. Vou dar um exemplo rápido aqui. A Fábrica de Cultura, por exemplo, é um aparelho magnífico. Para quem conhece, é sensacional. As Fábricas de Cultura foi uma grande sacada. Mas eu sinto muito falta da periferia dentro das Fábricas de Cultura. Isso mesmo. Não sei, né, no caso, se o que falta é o interesse da população ou se a administração das Fábricas de Cultura precisam ser um pouco mais populares. Está mais envolvida com a comunidade. Já está apimentando o debate aqui, viu, deputado? Mas eu amo porque é isso mesmo. Isso é o que falta. Porque, na verdade, é assim. É até complicado, né? A gente está numa TV pública, então a gente precisa tomar certos cuidados até com o que fala, lógico. Mas, assim, eu sinto que falta muita coisa ainda. Tem uma fábrica de cultura, por exemplo, instalada. Hoje é chamado de comunidade. Eu não costumo mudar muito as coisas, não. Próximo a uma favela mesmo. Sim. Tá? Hoje, claro, melhorou bastante a condição das pessoas. Mas, por exemplo, já fizemos show lá que não teve público. E aí, o que pode ter acontecido? Ou o nosso conjunto é muito ruim e a gente mente bem. Ou ninguém perguntou para o público. Ou ninguém perguntou para o público o que eles queriam. Ou faltou um pouco da administração da Fábrica de Cultura
de estar um pouco mais ligada. A gente sofre... A comunidade, né? A comunidade. A gente sofre com algumas coisas, por exemplo, em determinados segmentos, no que diz respeito à cultura, em espaços públicos, que muitas vezes o administrador, ele não é só administrador, muitas vezes ele se sente dono daquele prédio público e ele não é dono. Ele é administrador. Então, quando você tem um administrador que vai ao encontro da comunidade, da população, a coisa fica muito mais fácil de você lidar. É uma judiação, né? De você fazer com que realmente a cultura aconteça. Aconteça. Porque o que acontece? Quando a gente tem mudanças de governo, mudanças de tudo, né? Então, essas mudanças acabam falhando. Afetando, né? O trabalho que já está até acontecendo, por Isso, exemplo. porque, na verdade, você não está trabalhando para uma única pessoa. Você está trabalhando para o povo. Exatamente. E quando o povo não é informado, o trabalho que você faz se perde. Como ele mesmo disse, não adianta você fazer um show que os mais interessados são quem? A comunidade em volta. Se você não avisa a comunidade, do que adianta fazer o show? Quem que vai aplaudir? Nós não temos o aplauso que realmente necessita, que é a do povo, né? O povo tem que estar envolvido. Só um adendo. Em agosto agora, a gente estreia uma peça na Fábrica de Cultura do Belenzinho. Então, por exemplo, o pessoal da Fábrica de Cultura do Belenzinho, eles fizeram questão de que a gente até participasse de algumas atividades, conhecesse quem são os seus frequentadores, para que a peça tenha um retorno para a Fábrica de Cultura em matéria em questão de você ter plateia, de você ter audiência, aquela coisa toda. Não são todos os aparelhos, né? Não são todos. Sim. Mas a gente ainda sofre bastante. Quem é da cultura sabe que é complicado. Claro. É complicado. Conta um pedaço dessa história para gente. Eu estou ouvindo aqui os dois até para dar a nossa contribuição aqui para as informações, que ela é um pouquinho diferente. A nossa experiência, inclusive, acredito seja única, até porque a gente está falando do primeiro museu comunitário do estado de São Paulo. Acaba agregando valor à nossa região, é uma coisa bastante especial. Sim. Olha que diferente. Ele foi gerido de uma determinada maneira muito ímpar pelo nosso fundador, que é o seu Silvio Bittencourt, hoje em memória, faleceu esse ano de 2017, e nós temos lá uma nova gestão. Cada tijolinho ali, ele que iniciou a obra. Sim, um grande ativista cultural da região, né, desses 34 anos, bastante conhecido, inclusive, que nesses 2 últimos anos de gestão incorporou uma gestão técnica, da qual eu faço parte, mais 11 pessoas nessa nova diretoria, para que nós possamos entender o que é um museu, não é? Sim. Até porque tem esse paradigma de falar que o museu é coisa de velho, ou a coisa é um antiquário, ou nada acontece. E a gente foi lá pensando nisso, buscando um diferencial, conversou muito com a comunidade, até para fazer jus o que é ser um museu comunitário, Sim. que é um museu que, na verdade, tem a intervenção da comunidade na curadoria. Então, assim, não foi hoje, amanhã tem um show. Tem uma fala hoje, um fórum de diálogo amanhã. Olha, nós vamos mudar um quadro de lugar. Olha, você entende que isso é um acervo? Isso é importante para você? Então, quando nós começamos a fazer as primeiras atividades, inclusive a primeira exposição de sucesso hoje, nós tivemos 2.800 pessoas visitando o museu. Se você vê que dentro desse núcleo de 2.800 é um número bastante significativo, é um número igual ou maior que os principais museus de São Paulo. Então, assim, a gente conversou com a comunidade primeiro, até para disponibilizar Sim. o show que para ela era interessante. E a comunidade abraça o museu? É importante Sim, falar isso. Exatamente. Tá. Os números são expressivos. Ele, por exemplo, sem investimento público nenhum, porque o museu operou nesses 34 anos dessa maneira, com os investimentos, inclusive, de cunho pessoal do fundador, não é? De uma maneira ímpar, inclusive, quando se fala em museu, existe uma legislação que ampara, existe uma rigidez com relação a esse tipo de equipamento, sim. até porque ele, para as comunidades, por assim dizer, eu costumo dizer, prefiro chamar a população de base, quando a gente está, por exemplo, na Zona Norte, você não tem só a comunidade do entorno, que é de alta vulnerabilidade. Você tem público A, público B, público C, D, E. Quem é o público? Vamos, o perfil desse público. Me explica, a gente tem hoje, por exemplo, quando você fala de Jaçanã, Jardim Guapira, com pessoas de público A e B significativos, inclusive. Depois você anda um pouquinho mais para frente, na alça do Jaçanã, você encontra o Jardim Fontales, um Hebron. Quando você fala, por exemplo, no Jardim Fontales, onde saiu um MC Guimê, onde saiu um Projota, onde tem a profusão de música de uma maneira geral, onde se fala muito de Racionais. Aí quando você desce um pouquinho mais para baixo, a pessoa está querendo ouvir solo de violino e bar. Olha então isso. Você tem essa profusão de pessoas. A diversidade completa. Exatamente. Deputada. O Silvio
O senhor Silvio, né, o fundador, Sim. ele era uma pessoa fantástica. Além de muito inteligente, ele era muito envolvido com a população. Quando ela fala dele, eu lembro ele fazendo num colégio uma apresentação falando do museu. E ele envolvia todo mundo, né? Ele envolvia toda a população, ele envolvia todos os comerciantes, ele envolvia todo mundo para que realmente ele informasse que o museu era nosso, que a gente tinha que estar lá, que a gente tinha que estar Essa coisa de bairro é muito importante, guardar a memória e a história local, não é? Agora, como é que ele dialoga com o resto da cidade? Você falou que o bairro, quer dizer, a comunidade do entorno abraça o museu. E a própria São Paulo, a própria capital, que tem a sua memória dos trilhos. A gente falava isso como uma provocação, inclusive. Sim. Acho que falta resgatar essa memória dos trilhos, né? Exatamente. E como o restante da cidade se identifica. A gente está falando de periferia, mas tem que falar como ela dialoga com o restante da cidade e com outras periferias. Eu digo assim, é para além dos muros do Museu do Jaçanã, não é? Hoje eu vou te dar eu digo assim, é um museu para todos, né, que vai da tradição para o contemporâneo. Hoje a gente tem um projeto no museu chamado Museu Estendido, onde a gente dialoga com a cidade inteira. Eu costumo falar Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e ABCD. Nas suas representações, que são as organizações, e a gente também não fala só de cultura e educação, existem as outras rubricas. Então você vai ter pontualmente, por exemplo, tá bom, eu tenho no meu acervo um abaixo-assinado para trazer o metrô para o Jaçanã com mais de 15, 20 mil assinaturas. Eu falo, tá bom, o que moradia tem a ver com cultura? Mas tem a ver porque é um anseio da população local. Aí eu digo o seguinte, olha, vamos falar de museu de bairro. Será que existe outro museu irmanado conosco, igual aqui a política das escolas de samba? Hoje a gente vai falar que tem um MUMB no Bexiga, tem o Museu do Bexiga. Existem movimentos museológicos, né, que a gente costuma dizer, em outras regiões, você vai para lá, a Casa de Cultura Salvador Ligabui, também com um processo de musealização na região. Sim, sim. Aí quero falar de moradia, quero falar de mobilidade urbana, quero falar também das questões de saúde. Então vai para muito mais além do que o nosso portão, não é? Sim. A gente tem essa interação. Isso foi tudo muito rápido, não é? Mas a gente tem essa interligação assim, com todas as classes sociais e com toda a região de São Paulo. Inclusive, agora se estendendo recentemente também para os municípios. Tem umas falas, olha, será que o serviço social, que é o CRAS, aí na cidade de Barra do Turvo, é igual aqui em São Paulo? Ontem a gente esteve, inclusive, falando com o prefeito. Nós temos lá um grupo, uma gestão de 12 profissionais que muito mais que cultura, muito né? Muito mais, gente. Transversalmente atinge todos Exatamente. os outros setores. Como que acontece a cultura? Como que acontece os shows hoje? Quais são os equipamentos de cultura na cidade de São Paulo? Eu falo, olha, prefeito, aqui tem museu, aqui nós pretendemos que se tenha circo, a gente fala de teatro, a gente fala de... Tem espaço para todos, geral. Né? Eu tenho que ouvir, tem espaço para o samba também? Aliás, eu só, para colocar uma pimenta aqui na nossa conversa, eu vi que no Rio de Janeiro há uma polêmica em torno do samba de rua, né? Que é uma manifestação que precisava pegar desde 2015 a autorização da prefeitura por causa do evento, reúne muita gente. O samba em São Paulo, mas quantas anda? O samba em São Paulo ainda continua marginalizado, como sempre foi. São Paulo tem a sua própria história no samba. O samba de São Paulo não é... Hoje está globalizado, mas São Paulo tem a sua própria história, não é cópia de ninguém. Né? O samba de São Paulo vem desde os terreiros de café. Isso aí vem lá do nosso interior do estado. Isso vem Piracicaba, Tietê, Capivari, Rio Claro, a Pirapora do Bom Jesus. Né? São Paulo tem diversas ramificações do samba. Mas continua marginalizado. É mesmo? Continua marginalizado pelo poder público. Diferentemente lá do Rio de Janeiro, que tem a roda de samba, roda espontânea. Não, aqui, mas nós temos aqui rodas de samba em São Paulo magníficas. Eu posso te dar exemplo, samba da 27, samba da Vela. Samba da Vela? Samba da Laje, samba do Maria Cursi, samba. São Paulo é o maior estado da federação em população, não é isso? Sim, 44 milhões de É habitantes. isso? Sim. Qual é a maior cidade da América Latina? A terceira maior do mundo é São Paulo, capital. Sim. Somos o maior consumidor de samba do planeta. É verdade. Somos o maior consumidor. Para alguém fazer sucesso no Brasil, se não passar por São Paulo, não faz. E aí me desculpa, mas eu sou bem bairrista. Eu amo meu estado. amo as 645 cidades do meu estado de São Paulo. Sim. Amo a minha cidade. Amo a minha cidade de São Paulo. Conheço, não muito, claro, ninguém conhece tudo, mas conheço muito bem sobre a história da minha cidade.
E a sua aldeia, você não ama também? Vamos falar da Sou casaverdense, sou Aí. peruchiano. Sou peruchiano. Eu sou casaverdense, eu sou o celeiro de bamba de São Paulo. Com respeito às demais aí, meus amigos vai. Mas eu tô na Casa Verde, eu tô no celeiro de bamba. Olha só. Né? Casa Verde nós tivemos grandes nomes do samba lá. Seu Dionísio Barbosa morou lá, fundador do grupo Barra Funda, hoje Mocidade Camisa Verde e Branco. Caco Velho, sambista gaúcho que foi radicado em São Paulo. Enterrado hoje enterrado em Santa Amaro, e que não gostava que chamasse ele, não falava que ele era gaúcho, não, ele é, né, paulista. Né? Soró do Cavaco. Opa! Casa Verde. Enfim, mas o samba, ele, veja bem, o samba, muitas vezes ele é usado como, com todo respeito, a deputada vai entender o que eu vou falar, ele é usado muitas vezes como cabo eleitoral. Sim. Mas quando precisa, muitas vezes ele está com o pires na mão. Isso mesmo. Existe uma discriminação muito grande, porque ainda se tem na cabeça de que o samba é algo do negro, pobre, do vagabundo, do marginal, Aí aquela coisa sim, toda. rotula. E o samba nunca foi. E que, na verdade, não acaba se vendo como cultura, né? Exatamente. E aí acaba marginalizando. Marginalizando. Que eu acredito, eu não sei se a Cláudia também vê assim, a gente tem esse problema dentro das periferias, né? Parece que tudo que vai saindo de dentro das Tudo que é do periferias, povo é de marginal, parece é de que- bandido. Parece E que marginaliza um marginaliza, pouco, né? É marginaliza. verdade, isso tudo acaba tendo raiz na história geral, isso De modo atrelado geral. ao racismo. Isso. Aí vai entrar na história das questões Todas as raciais. coisas Por estão exemplo, ligadas eu aí, vou- né, família? Vou te dar um exemplo. Vamos falar um nome aqui. Fundador da Rádio Record, Microfone é Carvão, lá no Parque Dom Pedro, quando era lá. Henricão. Quem foi Henricão. Henricão? Henrique Felipe da Costa. Quem foi Henricão? Primeiro rei Momo Negro de São Paulo. Filme, teatro, circo, TV, correto? Como um homem desse pode ser marginalizado? Não, Foi e- redescoberto nos anos 80, 90, né? É em 80, Aí- porque ele falece, se eu não estiver enganado, ele faleceu em 84, não me lembro direito a data, 84, 85. Sim. Ele chegou a gravar um LP, a Carmen Costa gravou muita coisa dele, ele é o coautor, porque ele traduziu a música Cielito Lindo, que é o Está Chegando a Hora, né? Está Chegando a Hora, todo mundo conhece. Carmelito, outros grandes sucessos, fundador do Vai Vai, autor dos primeiros sambas do Vai Vai. Vou te dar um outro exemplo. Xangô de Vila Maria, fundador da Escola de Samba Unido de Vila Maria, fez 14 filmes, fez circo, Fala Vila fez Maria, a teatro, deputada fica antenada aqui, viu? fez circo, fez teatro, TV, todas as marchinhas de carnaval até a década de 70 era dele, muitas composições com Bob Júnior negro. Então como é que um homem desse pode ser marginalizado? É que, na verdade, nós que somos da periferia, né? Sim. A gente já se sente rotulado por isso. E é o que eu sempre digo, na periferia tem coisas que não se deixa morrer, que é esse samba, que são os museus, que são uma cultura, Sim. que eu digo que é muito mais difícil de fazer. Sem Os heróis da resistência. E isso porque nós resistimos a tudo isso. Você vê, eu estava comentando com a Lana, nós temos um grande problema do poder público entrar para nos ajudar, porque não se explica, na verdade, o que se precisa para a periferia poder estar dentro de grandes projetos. Não é verdade? Sim, É a gente uma- vive isso na pele. a Agora gente- tá falando sente essa eu dificuldade. queria só ouvir também, para fechar esse capítulo com Fameli Júnior, sobre a questão do samba. A gente já está mostrando a cor e tudo mais. Mas não tem gente que olha o samba, na verdade, como uma super plataforma. Quando vê o carnaval, a organização que ele tem e a dimensão planetária que ele tem. Sim. Aliás, depois eu vou provocar também a Cláudia para falar sobre essa questão. Sim. Ou seja, é diferente esse samba de raiz, esse samba paulista, desse outro samba que ganha visibilidade, por exemplo, no carnaval, uma visibilidade muito maior no país inteiro e no mundo inteiro, se pode falar? Porque é um evento planetário tal e qual uma Copa do Mundo? Algumas outras cidades, estados eu não conheço bem, não sei bem como funciona, então eu Sim. costumo falar somente de São Paulo, tá bom? Então assim, só pra gente ter um parâmetro daquilo que você me perguntou, é simples. Quantas escolas de samba não estão com ordem de despejo e vai perder sua quadra?
Quantas Aliás, escolas de samba... a indústria imobiliária está empurrando. Quantas escolas de samba não sofrem por causa da especulação imobiliária Sim. e estão sem barracão para fazer suas alegorias, seus carros alegóricos? Todo dia tem uma ameaça de uma escola que vai ser despejada. Futebol de várzea também está desaparecendo. Futebol de várzea eu já nem sei mais o que é. Eu sou da Agora época é só que tinha, campo hoje eu não sei mais Hoje o é que é. campo sintético e a quadra desse Não. tamanho, diminuta. Então, se você for parar para analisar, tudo bem que eu tenho algumas pessoas até são contra o que eu falo, mas eu vou ser bem honesto, escola de samba não tem que fazer trabalho social para ninguém. Escola de samba não tem que fazer campanha do alimento, do agasalho, ela faz por uma questão moral da coisa. Sim. Porque para você colocar 4.000 pessoas na rua, já é um trabalho social de grande tamanho. Porque a escola de samba, ela agrega. É o primo do avô, do tio, do cunhado, do primo, do vizinho, do amigo. Sim. A escola de samba já faz o papel social dela. Principalmente com relação à empregabilidade. Empregabilidade é onde eu ia Carnaval, chegar. Empregabilidade. profissionais. Eu conheço escolas de samba que tem funcionário já há 20 anos. Nós estamos falando de 20 anos Tradição. atrás. É que existe uma certa coisa com o samba de São Paulo que as pessoas lá fora desconhecem, mas o samba de São Paulo, meu amigo, há muitos anos já pratica tudo isso que a gente está falando aqui há muitos anos. Há muitos anos. Sim. Há muitos anos. É que São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é multicultural, ela é uma megalópole. Então ela não tem só o samba. Então ela tem a maior capital nordestina fora do Nordeste, a maior colônia italiana fora lá da Itália, do japonês, ela tem tudo. Ela tem tudo. São Paulo é tudo. Ela é São cultural. Pois Paulo que é tudo. beleza. Eu preciso ouvir da Cláudia, ainda só um link, eu só tenho 3 minutos nesse bloco, viu, Cláudia? Mas é sobre o Museu do Jaçanã, se ele nasceu de um samba. É o trem das 11? Tem a ver com isso? A Vera Lenda Urbana dessa história do trem das 11. Que, Então na conta pra verdade- gente, mas depois a gente na pode falar mais verdade- no segundo bloco. Mas 3 minutos para fechar esse bloco. Ok, gente, primeiro que assim, né? Meu historiador não está aqui para me chamar a atenção, porque virou lenda urbana, a gente tem que separar. O que é memória, o que é história, o que é real. O trem das Verdade. 11 nunca existiu, não é, gente? Foi só um recurso poético para dar rima e empoderamento, inclusive para a história musical. Vai do dizer nosso que ele querido saía às Adoniran Barbosa. 10h59. Pois é. O horário mais aproximado disso era 10h20, né, gente? 10h20. E não dava para colocar na música, né, Cláudia? Exatamente. Ele, Olha, na verdade, perdi muito trem, viu? Perdi muito trem. Exatamente. A história também, eu digo o seguinte, o trem das 11, na verdade, ele não é do Jaçanã, né, gente? Sim. Ele estava em um outro lugar, indo para o Jaçanã. mesmo. Sim. Então, jamais ele poderia ter saído de lá. Mas foi muito significativo, acabou dando visibilidade para o bairro. A partir disso, projetou outros nomes também. Eu estava aqui falando com o nosso colega, que está aqui defendendo a causa do samba, mas a gente também fala nessa história da pluralidade de São Paulo, e quando se fala em museu principalmente, até porque acaba sendo supostamente um equipamento de cultura das elites, existem outros tipos também quando se fala em música. Vamos falar de Chavantinho e Pena Branca, Sim, grandes sim. percussores da música de moda de viola, não é? São também ali do quintal, do fundo do quintal do Jaçanã. Então, é meio que tudo Zé junto e Bétio. misturado. Zé Bétio. Zé O Bétio. forró. Zé O forró Bétio, é da isso região. mesmo. A gente guarda Ventura nas memórias. Ramírez. Ventura Exatamente. Ramírez, que foi do Agora, Demônios da a Garoa. questão do samba não ajuda a atrair também nesse ponto? Porque isso aí, esse bloco, tanta gente gente. vai buscar lá o Adoniran, vai buscar Sim. o trem do Jaçanã, que na verdade passava Exatamente. pelo Jaçanã. O trem é da Cantareira, né? Não, Você tem que verdade, pensar que sim. ele saía ali do mercado central da Cantareira, seguia nos trilhos, em trecho que hoje é do metrô também, indo em direção Isso. a Cruzeiro do Sul, né? Por ali. Exato. Aí ele fazia uma bifurcação, né? Uma parte ia para Cantareira, aliás, a construção da chamada Cantareira, Serra da Cantareira, Exato. na verdade o primeiro aquífero, né? Que veio abastecer São Isso. Paulo. E São logo os depois reservatórios. ele tangenciava a direita, Guapira, na verdade Jaçanã é Guapira. Estação Ouro, Guapira, como dizia o nosso Isso, olha, fundador. não errei, né? Não. E ele terminava em Cumbica, né? Isso. Onde hoje tem o aeroporto de Cumbica, a base aérea de Cumbica, a base aérea de São Paulo. Aliás, a última estação é Cumbica, né? Exatamente. A última estação. Agora os trilhos estão Reserva voltando, os trilhos intacta. estão voltando com a CPTM para Guarulhos, mas não no mesmo traçado, aliás. Perdemos a memória dos trilhos. Conta pra gente. Olha, com relação a isso, inclusive, eu vou falar pontualmente, não é? Até porque também existe uma vontade da população local. Muita vontade. A Por assim deputada dizer, aqui, só ó. na pressão, né, deputada, para trazer o metrô de volta e que ele tenha a estação Jaçanã
ali atendendo as populações, principalmente por conta dessa proliferação de novas moradias no entorno do Jaçanã, que traz ali um engarrafamento na Benjamin Pereira e naquele entroncamento todo para fazer distribuição. Aliás, quem mora na Zona Norte não fica se perguntando por que um trem já não sai do Tucuruvi e vai para Cumbica direto, Nós né? também estamos loucos para saber, né, deputada? Todo mundo quer saber disso, né? Que tem que voltar, tem na que verdade, voltar, o metrô. né? Exatamente, é uma luta, inclusive, que vai retomar a luta do passado. A gente tem lá hoje, por exemplo, quando se falou a primeira vez em metrô na Zona Norte, uma que faz parte do nosso acervo, inclusive documental, um abaixo-assinado com mais de 25 mil moradores para trazer, através da pressão do poder público, o metrô para lá. Só que resolveram que ele ia parar no Tucuruvi e esqueceram de Jaçanã. A gente está retomando, inclusive, essa conversa através lá do nosso museu, para que a gente consiga. Sim, para ontem. Vai atender o aeroporto, vai passar pela gente novamente? Mas o assunto... muito, né? Pois é, mas o assunto não é mobilidade. Hoje é cultura na periferia e o Assembleia Convida a volta em instantes. E estamos de volta no Assembleia Convida, hoje falando de cultura de periferia. Eu tenho que provocar a deputada aqui sobre essa conversa. Deputada, quando fala da cultura de periferia, a gente estava no primeiro bloco citando a falta de investimento, de recurso público, de verba carimbada para o setor. O que está faltando, deputada? Tem que lembrar que quando a economia está deprimida, quer dizer, quando não está, a cultura só fica com o resíduo de um orçamento, né? 30% para a educação, 12% para a saúde. Estamos falando de bilhões. Aí quando vai falar de cultura é o resíduo ali, né? E agora, com a economia deprimida, como fazer chegar o recurso para a cultura, deputada? É quase uma provocação isso aqui. Olha, viu? O recurso eu ainda não entendi, não consegui entender como faz para chegar. Mas eu estava conversando com a Lana, como eu estava dizendo, nós da periferia nos unimos para fazer a diferença. Sim. Eu tenho locais onde a gente investe nas festas de Natal, nas festas de Dia das Crianças, a gente faz Páscoa, tudo isso a gente faz misturado com a cultura, porque a gente leva os cantores de bairros, os cantores regionais, a gente leva as fanfarras que antigamente existiam, né? As festas de bairros que nós mesmos hoje promovemos, fazemos de forma diferente, porque antigamente se existia as regionalidades, né? Da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Então, se existia tudo isso, essa cultura, hoje... Ela se perdeu de alguma maneira, porque a cidade foi expandindo, né? Eu falo que ela teve um crescimento tão desgovernado, né, que acabou se perdendo tudo isso. Muito. Hoje, quando você fala de um bairro, né, que vai ter uma festa de um bairro, nossa, é muito difícil você trazer o povo para a rua. Sim. Os donos da praça, os donos da rua. As pessoas estão mais nas suas casas, né? Elas trancados, trancafiados, protegidos com grades, concertinas, câmeras. O medo, né? Eu acho que tem muita coisa também do medo. As pessoas, as famílias, assim, eu né? acredito que hoje, pela falta de tudo que tem, as pessoas, elas acabaram se reservando em ver o que tem na televisão, o que tem na mídia, fazer um outro tipo de cultura ou de entretenimento no final de semana, ou então nesses próprios dias que a gente quer trazer o povo para a rua. Eu acredito que o carnaval é uma das coisas que leva o povo para a rua, né? Sim. Mas eu acredito que o povo precisa de muito mais do que só o carnaval, né? A gente precisa resgatar tudo isso que vem morrendo ao longo do tempo. Sim. Cláudia. Diga. Explica pra gente isso aí também, porque as pessoas também estão introspectas nos seus dispositivos móveis, nos seus celulares, e a vida, essa vida que pulsa na rua. Então, eu vou fazer um gancho aqui nas falas da deputada com relação a como
como incentivar a população a vir para a rua, como dar acesso à cultura, até porque, na verdade, a cultura acaba sendo um direito da população. Isso mesmo. E fala diretamente com o investimento financeiro. Quando eu escuto aqui nosso colega falar que várias escolas de samba estão perdendo espaço público, recebendo ordem de despejo, a minha pergunta vai a seguinte: gente, cadê a movimentação nisso? Cadê o pedido de tombamento dessa área, porque é um ponto de cultura significativo para a população? Sim. Onde Tem uma estão os identidade, né, decisores como que lugar. impedem mecanismos como esse de acontecer? Uma briga nossa no museu, da nossa equipe técnica, inclusive, que trabalha muito com indicadores, com muita pesquisa primária. A gente tem lá, que eu costumo dizer para não errar, graduados, graduandos e mestres. Quando você olha, por exemplo, para o erário público, você vê contingentes financeiros estratosféricos, direcionados às elites. Os 3 maiores arrecadadores, por exemplo, de erário público, de toda essa grana que a senhora disse que não consegue acessar, são figurinhas carimbadas. A gente não está nem mesmo. promovendo nenhum tipo de demérito com relação ao trabalho, E nem por que não questionando. pulverizar em entidades Não, é um menores que direito. alcançam ali o objetivo, né? Eu Por que costumo não? dizer Qual o é a seguinte, dificuldade? olha, que existe aí uma responsabilidade de ambas as partes. Falta muito profissionalismo, não é? Na busca desse erário público. Se questiona muito essa questão da documentação, são as que a gente licenças, tava conversando. para você tramitar e ter acesso a isso. Programas de basicamente. governo. Vamos Existe. direto a programas e ações de governo. Essas que estão no PROAC, orçamento Rouanet, público. PROAC, FUNCAD, por exemplo, Condeca. editais, essas coisas. Não existe. Eu vou te dar logo um... Não existe, Vamos é falar impressionante. do Jaçanã em específico, né? Pronto. Olha, a gente falou, por exemplo, de um edital. Vamos falar aqui no valor baixinho. Agente de cultura, salário R$1.000, 4 horas de trabalho para buscar fomento na região. Aí, quando eu olho no mapa, quem participou? Não tinha, das 150 vagas disponibilizadas, sou um pouquinho ruim de número, tá, gente? Existia 2 candidatos da região. A gente está falando que existem 3.000 moradores na região do Jaçanã. Que seriam multiplicadores, Exatamente. capazes de fazer Eu olho e isso, falo, né? gente, será que não tem ninguém, não tem um garoto que fala de grafitismo? Será que não tem alguém que trabalha com a terceira idade? Será que não tem alguém que fala de música clássica ou de samba? Por que ninguém vai a esse erário público? A gente bateu na porta das comunidades, foi falar com a liderança, falando, vem cá, olha, tem um concurso da CT para premiar ideias com relação à mobilidade urbana, resgatando aqui a nossa história de, mas eu não sei. Aí a gente tem aqui um apoio técnico. Olha, vamos ler o edital, vamos verificar se você tem alguma ideia que abarque tudo isso. Caso você tenha dificuldade de escrever, nós temos lá uma equipe técnica para tanto. Vamos escrever a família de João, Maria e Benedito, para pleitear essa verba pequenininha de R$1.000, para começar a falar em cultura na região. Aí vamos aqui para os números mais altos, por exemplo. Olha, eu quero fazer uma... Tem essa coisa da perseguição, quando fala de racismo indiretamente, Sim. da marginalização da música, quando se fala de hip hop e de rap. Olha, também chamei nossa equipe que olha, todo mundo acha que tem que ter a maioridade penal, que o menino de 16 anos é muito agressivo nas letras do funk, tem uma discussão a respeito do pancadão, como nós podemos contribuir enquanto equipamento de cultura. Mas aí tudo e é formador de cultura, tem que comunicação. olhar, né, os limites. Tem que olhar como Chamei claro. todo mundo. Falei, por favor, venham aqui. Gostaria de escrever um edital. Como esse agora que abriu recentemente, a gente recebe aí, tem um observatório de editais no nosso grupo. Olha, saiu um edital, R$300 mil disponibilizado. Quem são as lideranças? Cadê os meninos que fazem cultura? Nós vamos a esse erário público, que é um direito da população. Seja profissional. Você sabe como encartar um CD, escrever uma página, essa coisa da batalha. A gente tem um projeto lá no museu chamado Música de Gaveta, que está inclusive tramitando para aprovação no FUNCAD. Um FUNCAD, por exemplo, que não tem limite de valores para você pleitear a verba pública e que existe, por exemplo, valores significativos no fundo e 300 participantes numa cidade. Só no meu bairro, 300 mil moradores. Sim. Cadê o menino que não vai buscar esse Quero dinheiro? ouvir o Famelli também, por favor, me ajude nesta empreitada. Porque Aliás, eu perguntei para a Cláudia o Museu do Jaçanã, mas não perguntei o São Paulo e Retalhos. Faltou dizer. Maior acervo sobre o São Paulo, sobre a história, a música de São Paulo, o samba do planeta. E não é só o samba, não, tá? A origem da música Tá paulista tudo na ela é rede rural, social ela também, é rural. fácil de Tem encontrar. bastante, fácil de Exato. encontrar. A gente fala de Alvarenga e Ranchinho, Raul Torres, Inesita Barroso, até, apesar de Inesita Barroso ser paulistana, a Rocine Tavares, Mário de Andrade, Vieira, Vieirinha, Tião Carreiro, Sim. quem você puder imaginar. É tudo. A verdadeira música paulista, a origem dela é rural. É o cateretê, a caninha verde, o desafio, o sambalenço, o samba de bumbo, enfim, tudo isso. Mas a questão da cultura é o seguinte, nosso maior problema qual que é no Brasil? É a política.
Esse é o maior Eu problema. já diria que é o contrário. A política é Não, um não, jeito de... não a nossa. Não, Não, não a a forma. nossa. Não a nossa. A nossa política é o maior problema. Você coloca lá... O secretário municipal de cultura de São Paulo, eu nem sei direito o nome dele, Stur, um negócio assim. André Stur. O que esse cara entende de cultura que eu não sei? Ele é do Explica ramo pra de mim. cinema, né? Ele é do ramo de cinema. Então vamos falar só da cultura de cinema. O SP Retalhos produz todo ano 3, 4 documentários sem R$1 do governo. Nós temos lá mais de 30 mil horas de entrevista com sambistas que nem vivos não estão mais. Pérolas de documentário. Preciso não é nem que eu não precise do governo, não é isso. Sim. Se tivesse o apoio do governo, a coisa sairia muito Seria mais bem melhor. feita, muito melhor e institucionalizada. Tudo que nós fazemos é sem R$1 do governo. Sabe quanto que é o cachê numa fábrica de cultura? Para um conjunto, para uma peça de teatro? Não tem ideia. Então, nem queira ter. É. Nem queira ter. Nem E queira ter. Isso porque ela está dentro Da cultura. da cultura. Da cultura. Dentro Só da pra, periferia. só pra, até para não parecer que eu sou arrogante, mas eu sou, não muito, mas eu sou. É assim, você coloca, já imaginou colocar, você entende de panificação, não? Já imaginou Só como só comer? pães, Já adoro imaginou pão. colocar você lá para produzir pãezinhos? Não Ia dá, ficar uma né? coisa meio estranha, né? É mais ou menos o que acontece na cultura, na saúde, na educação, no esporte, em tudo que você puder imaginar. E a cultura não é diferente. Veja só, o Clube do Choro foi retirado do Museu da Moca, do Teatro da Moca, porque, segundo o secretário de Cultura, não é tradição. Não é tradição. Acho que ele nunca ouviu falar do Isaías do Bandolim, então. Acho que ele não sabe o que é chorinho. Acho que ele não sabe... Me desculpa. A cultura, então, o que fica parecendo aqui no Brasil, a cultura ela tem que ser só erudita. Sim. Só erudita. Então, por exemplo, no Teatro Municipal, não pode ter lá uma dupla de rap, não pode ter uma dupla caipira. Eu não falo sertanejo, São Paulo não tem sertão, então vamos falar dos caipiras, né? Sim. Meu negócio é caipira, eu sou caipira. Sou caipira da Casa Verde, mas sou caipira. Então é assim... É tudo muito complicado. Não dá pra gente também pontuar isso, aquilo outro. Alguém falou aqui, por exemplo, de tombamento. Escola de samba vai, no coração financeiro da América Latina, aquela escola de samba nunca poderia ter sofrido certas coisas que sofreu, como, por exemplo, a ameaça dela sair de lá pela questão do metrô. Desvia o metrô, mas não tira o vai do centro do coração de São Paulo, onde ela está. Aliás, faça-se uma estação e põe o nome de vai. Vai. Exatamente. Mesmo porque ela está ali, ela é de 1930 oficializada, ela é de 28, então ela está ali, seria 87 anos, é isso? 87. Vamos usar essa data. 87 anos. Não existia nem metrô, não existia nem se esse Prestes Maia Bom, já tinha ideia do metrô. talvez os projetos do Prestes Maia, o Prestes Maia que foi do chamado de Avenidas, louco. Mas já com pensando. certeza o Prestes Maia faria o metrô sem colocar a mão no Ele desviaria, no né? vai, ele desviaria. Sabe qual que é o problema? É esse. O problema é que a gente coloca lá pessoas que não são tão preparadas assim, até porque eu não confio muito em um só diploma. Sim. Pessoa, isso sou eu, tá? É o Júnior, é o Fameli Júnior. Multifacetado. Eu não Júnior. acredito muito, não. Então, assim, para você falar de cultura, você tem que entender do que você está falando. Desculpa. Você tem que entender. Não necessariamente você precisa saber fazer. Mas você vai tem buscar que ter, quem saiba, Você tem pelo que menos. buscar quem sabe. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui, vamos sentar e vamos ver a situação das escolas de samba. A importância de Mocidade Camisa Verde e Branco para o samba de São Paulo. Quando eu estou falando de Mocidade Camisa Verde e Branco, eu estou falando de Largo da Banana. Tô falando de Barra Funda, Campo do São Geraldo. Tô falando de Dionísio Barbosa. Sim. Eu tô falando da década de 1910. Eu não tô falando de qualquer coisa. Eu não tô falando de qualquer coisa. Eu tô falando de Dona Sinhá, eu tô falando de Inocêncio Tobias. Tô falando de Carlos Alberto Tobias. Magali. Entendeu? Eu tô falando de quem? Magali. Aliás, Magali é a madrinha de todos nós. Então, é assim, Simone Tobias, enfim, Alecrim. Eu tô falando de coisa séria. Vamos falar de... Mas como preservar isso, Júnior? Fala Aí pra gente. sim, depende. Isso cala fundo também nessa juventude que está aí? Eu volto a falar nos seus smartphones, no seu sofá. Veja bem. Quer dizer, como a gente consegue criar essa empatia? O que é cultura? Olha, Cultura a mais e informação. vasta, exatamente. Cultura e informação. Você me passa o que você sabe, eu vou passar de É mim uma para troca. você. É isso. Cultura é isso, foi o que eu falei. Cultura é uma coisa, entretenimento é outra. Veja só. A estação Vila Matilde do metrô. Quem foi que mais levantou o nome da Vila Matilde, do bairro Vila Matilde? O Nenê? Foi a escola de samba Nenê de Vila Matilde. Vila Maria, nós temos uma escola de samba lá que, para muita gente,
parece ser uma escola nova, porque retornou agora para o grupo de elite. Mas não é, nós estamos falando de Pavilhão Paulista. Seu Carlão da Vila, Xangô de Vila Maria, Dito Caipira, Joãozinho da Feira, Joãozinho Mestre, Nelson Oito, nós estamos falando de gente. Então nós estamos falando do Pavilhão Paulista de 1949, que deu origem a Unidos do Morro de Vila Maria, que depois virou a Escola de Samba Unidos de Vila Maria, do bairro de Vila Maria, que aliás era o bairro que Jânio Quadros era doente, apaixonado pela Vila Maria. Então, peraí, nós estamos falando de Vila Maria. Quem foi Xangô de Vila Maria? Xangô de Vila Maria foi um ator. Ele estudou, ele se formou, ele criou família. Fala de Vila Maria, olha aqui. Ó. É, Tá iluminado, tá? Então, olha lá. então, veja bem, quando nós falamos de Unidos do Peruche, nós estamos falando do quê? Da escola de samba em que a TV Record ia transmitir os ensaios ao vivo, no terreiro do Caqui na Engenheiro Caetano Álvares. Nós estamos falando da primeira puxadora oficial de samba enredo, que recebeu da Record o prêmio Roquete Pinto sem nunca ter gravado na vida. Olha isso. Tá? Esse é um registro. Tá Isso certo. é cultura. Você Então, está transmitindo. peraí. Agora ele está transmitindo cultura pra gente aqui, Então, viu? peraí. Então, Aliás, para todo o nosso telespectador. Então é assim, o poder público tinha que estar preocupado com isso. Eu vou ser bem honesto, não o SP em Retalhos. O SP em Retalhos, que é uma organização cultural com 25 anos, ela não tinha essa obrigação. Ela não tinha essa obrigação. Agora, por exemplo, eu cansei de bater de porta em porta para que nós fizéssemos o Museu do Samba de São Paulo. Em parceria com a Liga, com a UESP, a União das Escolas de Samba Paulistana, que tem um grande acervo no CDM deles, Sim. entendeu? E que não consegue, a gente não consegue colocar isso para frente. Okay. Não sei se o interesse é político, ou se isso não é interessante, ou se realmente a cultura popular, aquilo que é do negro, do branco pobre, talvez não seja... Mas não é pela Interessante. cultura que este negro, esse branco pobre, se sobrepõe, a autoestima dele. Eu quero ouvir também. É uma ferramenta, não é, gente? De Não mobilização é? De identidade de interesse popular, e de sim. projeção hoje com as Sim. redes sociais, isso não... Sim. Não é até um o que eu digo passaporte agora. para uma vida melhor? Eu acabo trazendo até para a responsabilidade da população. Quando você fala o poder público também, quem escolheu esse poder público que está aí foi a população. Pois é. Eu vou um mesmo. pouco mais embaixo. Eu acho que assim, a ferramenta para tudo isso é capacidade analítica, é educação, é cultura de base, é mobilização. E eu volto aqui brincando, falando com a nossa deputada, é pressão, né? Porque eu fui lá nela, falei, olha, o político falar para mim, olha, eu não posso fazer nada, eu vou apenas pedir. Eu falei, então, eu estou fazendo eu estou fazendo a minha parte como, humildemente, como ativista cultural também, amante de educação e cultura. A minha parte é bater na porta, que eu disse que existe uma profusão de políticos hoje visitando o museu, né? Mas eu digo o seguinte, olha, tá bom, eu posso só pedir. Eu falei, eu estou aqui fazendo a minha parte, exigir o direito dessa população. Gostaria que o poder público ouvisse essa população, porque eles têm muito a dizer. E ainda acho que estão mal orientados na hora de escolher, porque nada mais é do que o reflexo, né? O poder público é o reflexo da população. Sim. Tem que ter a mediação de tudo isso. de repente Ele tem a que gente- exigir o que é de direito, Fameli. de repente a gente erra 517 anos, né? Porque há 517 anos é a mesma Venho coisa. reproduzindo esse modelo. Há 517 anos é a mesma coisa. Exatamente isso. Por exemplo, rápido, cultura, vamos para a cidade de Piracicaba. Quem não conhece Piracicaba ou já ouviu falar de Piracicaba? Como Nós a gente temos lá- ouviu falar do Museu do Jaçanã, no Trem das 11, o Rio de Piracicaba leva muita gente verdade. para lá sem nunca Tá. ter pisado na cidade. Por exemplo, lá nós temos bairros antigos, bairros ali que tem uma história, uma verdadeira história e que não são preservados. Os cururus. O Cururu aí é da minha terra, Piracicaba. Eu sou, né? Tenho um filho lá em Piracicaba, né? Então, assim, o que acontece? Isso é deixado de lado, parece que isso não é importante. Faça um show com um pessoal do funk e faça um show com uma dupla de cururu e aí depois você me fala qual é o resultado. Claro que falta informação, aí tem a questão de gosto, de quem gosta disso, quem gosta daquilo. Tudo bem, não tem problema. Que eu fico, Né? que eu fico assim muito chateada é que a gente vai perdendo, né? Tudo isso ao longo do tempo, né? E que a gente briga para resgatar tudo isso, né? Quando E quando uma casa é demolida, uma casa histórica de 100, eu moro numa casa de aproximadamente 100 anos no bairro da Casa Verde, a primeira casa da rua, inclusive. Quando uma casa antiga é derrubada, é colocada abaixo,
ali morreu metade da nossa história. É isso mesmo. A referência. Morreu. A referência. Morre. Não, Vai embora. tudo bem. A casa Sim. apresentava risco, tinha que ser derrubado. Sim, Olha, a não, gente entende. E em qualquer lugar do mundo ela seria preservada e ficaria... Então, no Brasil não é preservado. No Brasil não é, por exemplo, nós temos a escola de samba aqui mais antiga em São Paulo em funcionamento. Lava-Pés? Que é o Lava-Pés, que é fundada como escola de samba, tá? Sim. O que acontece? Ela está no 4º grupo hoje, se eu não estiver enganado. Ela perdeu seu espaço Sim. no Glicério. Sério. Ficou o nome e a memória. Tanto faz como tanto fez. Aí, Agora ninguém sabe que a Madrinha Eunice nasceu em Pau Queimado, no bairro de Piracicaba, veio para São Paulo, está entendendo? E, por exemplo, Dona Maria Esther morreu agora, que era do samba de bumbo de Pirapora. A TV não mencionou. E que Não você dá fica, devida que dimensão. você fica, que é isso onde eu digo que a gente fica muito chateada. Amélia, você precisa Bom, vamos começar pensar a em fazer saídas. museu pra Eu contar preciso, a deputada, organização toda, só temos por favor. 5 minutos de conversa Desculpa. e eu preciso pensar em soluções também. Estamos numa casa de leis. Como fazer Eu para tenho solução. mudar isso? Ó, eu tenho aqui uma anotação. A questão da nota fiscal paulista, que fez mudança para incentivar a área cultural. Isso é possível? Porque hoje ela está carimbada para proteção animal, assistência social, educação e saúde. Ela alcança a cultura? É possível? Não, Estou vamos provocando falar aqui. disso, Primeiro, gente. Deixa eu Cláudia. falar que é a minha ansiedade. Você imagina, quando você fala de nota fiscal paulista, o ano 2014, por exemplo, foram arrecadados quase aproximadamente 120 milhões, 119 milhões, se não me engano, com relação a números. Aí quando eu vou falar, tudo bem, quem ficou com a fatia desse bolo? Quando você vai olhar, só 3 instituições, a que recebeu menos, inclusive, é um CCJ, 9 milhões de reais. Falei, gente, mas tem tantos CCJ, tem tantos movimentos que precisavam desse dinheiro, porque esse dinheiro chegou só exatamente nessa instituição. Quando você olha a profusão de ativistas culturais, de festas, de gente tentando fazer acontecer, o dinheiro não chega. Aí você vai olhar, volta, Podia dividir um pouquinho para cada um. Família, eu digo o seguinte, cadê a documentação da organização? Aí a Cadê burocracia- as licenças? Aí a onde burocracia. entra tudo de novo. Aí é aquele um ciclo vicioso. A pessoa desiste no meio do caminho. Existe a dificuldade, volta a falar. Existem os 3 catalisadores de um volume inimaginável de erário público em cultura que acabam ditando a regra do jogo, É né, isso gente? mesmo. E quem precisa realmente acaba desistindo no meio do caminho. Aí eu vou falar em nome dos ativistas culturais. A gente tem que orientar a população, a gente tem que orientar para além dos muros do museu. A gente fala de cultura e educação, mas quando eu falo, eu chamo alguém de moradia, eu chamo o cara de saúde, eu chamo o Joãozinho do Até esporte. porque se o rapaz a família não tiver a sua Orientação. casa, vai fazer cultura como? Quem não Exato, tem o vai que nem comer, comer, quem não tem exatamente. onde morar, vai fazer cultura como? Só um adendo do que você falou da verba. Não precisa, por exemplo, cortar a verba das escolas de samba. Eu tô falando de São Paulo, tá? Outra cidade, outro estado, infelizmente eu não sei como funciona, eu não posso dar palpite. Vou falar da minha cidade. Não precisa cortar a verba das escolas de samba, porque aquele cachê também que é pago pela prefeitura para fazer aquele carnaval imenso e que dá emprego, aquele cachê é irrisório. Com todo respeito, viu, prefeito João Dória? O senhor, quando foi secretário do Mário Covas na década de 80, ajudou muito mais o samba do que hoje. Ele pensa que E não, a mas a cidade já gente conhece a cresceu história muito. dele. Hoje tem uma São Paulo com 50 bilhões de orçamento. Compreende? Né? Então vamos lá. Pode muito bem devolver o sambódromo ao sambista, Sim. porque Luiz Erundina deu o sambódromo para o sambista. Nunca foi do sambista. Nunca foi do sambista. Sambista ali não faz atividade. Ah, mas a culpa é do sambista. Será que a culpa é do sambista? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, né? Sou nascido e criado dentro de uma escola de samba. Agora, olha só. Você cortar a verba do carnaval... Já emenda a sua consideração final aí, por favor, família. Cortar a verba do carnaval, porque a pasta da saúde e da educação precisa, é só gastar a pasta da educação e a pasta da saúde e da segurança direitinho, como manda o figurino, que não vai faltar dinheiro. Não falta dinheiro no Brasil. Exatamente. O que está faltando é acabar com todos os caráteres duvidosos do país. Aí a coisa começa a Aí vai funcionar. sobrar dinheiro. Eu preciso só ouvir para fechar essa conversa, Desculpa. deputada, por favor. Não, o que faltou dizer, deputada? E a sua saudação aos convidados, né? Primeiramente, eu queria agradecer. Arrependida de ter me chamado. Não, Nem que um isso, pouco. não. Eu falo que política é isso, né? Política é você provocar, é você dizer, é você falar o que acontece realmente, principalmente para nós. Nós 3 somos de periferia. Exatamente. Então, nós principalmente sabemos o que é tudo isso. Eu quero agradecer a Cláudia, quero agradecer ao Fameli por tudo e dizer, Fameli, vamos trabalhar, que nós estamos atrás do nosso museu do samba. samba. Olha aí, então, uma boa pauta. eu digo, Sim, sim, e eu sim. digo, e repito,
sabe que eu não sou mulher de brincadeira, não. Sei, Então, vamos sei, atrás sei. que a gente consegue. Cláudia, deputada está aí. Vamos Já fui lá trabalhar. bater na porta. Isso Eu mesmo. costumo dizer que eu sou a maior pedinte. Não passa tem na porta do problema, museu. porque eu aprendi isso. Aprendi que a gente tem que pedir, a gente tem que fazer o nosso papel. E como poder público, eu vou fazer o meu papel. Conte comigo. Já tem feito, viu? Tem ajudado. Deputada Clélia Gomes, muito obrigado. Imagina, eu Cláudia que Machado, agradeço. muito obrigado. Eu que Volte agradeço mais a vezes à TV oportunidade. Assembleia. Fameli Júnior do Peruche, volte mais vezes. Muito obrigado. Prazer conversar com vocês. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Convida. Espero você.